Olá, gente, tudo bem? Bom, nesses últimos tempos há no Brasil uma certa propaganda, ou se você quiser, promessa, de que um governo militar resolveria os problemas do país. Além de dizer que no mundo todo não há experiência de governo militar em regime autoritário capaz de resolver problemas sociais, não há registros de experiências similares no mundo. Além desta constatação, basta você conversar, ler alguns livros ou mesmo procurar na internet com um pouco de paciência que você vai confirmar que não há o que se promete hoje no Brasil de que resolveriam os problemas sociais. Agora, é importante então a gente trazer alguns dados, algumas informações sobre o último regime militar brasileiro, que derrubou um governo eleito em 31 de março de 64 e durou até o início de 1985. Foram 21 anos que nós chamamos de anos de chumbo, tortura, repressão e autoritarismo no Brasil. Esta é a memória que nós temos. Agora vamos pensar do ponto de vista econômico, quando se diz que, olha, o governo foi eficiente, era bom e nós não sabíamos. Bom, vamos lá então. Todos os indicadores econômicos confirmam que o regime militar foi desastrosamente prejudicial à grande maioria da população. Como a dívida pública, não é? Dívida pública que inclui dívida externa, mas não apenas a dívida externa. Significa o comprometimento do que é arrecadado pelo sistema público com dívida mensal, através de um sistema mensal, mas que considera o produto interno bruto anual, é esse o cálculo. Em 64, a dívida brasileira, do governo brasileiro, do país, portanto, equivalia a 15% do PIB, do produto interno bruto. No final de 84, o regime militar termina formalmente em abril de 85, não é? No final de 84, a dívida pública consumia 54% do PIB. Então veja lá, se esses caras eram tão bons economicamente, como que eles endividaram tanto o país assim? Estranho, não é? Da mesma forma a inflação, toda vez que tem inflação, olha, reclama, no governo era assim. Só para você entender, no último ano do regime militar, 85, quando assumiu um governo civil, ainda que num sistema de transição, da chamada República Nova, que de nova não tinha nada, em 85 a inflação foi de 220% ao ano. Você segura aí então, beleza? Quando alguém vier com essa história triste de que o governo militar era bom para a economia, basta você ler, ouvir e correr atrás de uns números básicos que você vai ver. Vai confirmar que não é verdade. Tem gente te vendendo gato por lebre. O outro aspecto que costuma se dizer, bom, não havia corrupção porque os militares não deixavam que alguém roubasse. É tanta inverdade essa que o que tem mesmo um regime autoritário controlado por polícias estaduais, federais ou mesmo civil, não é que nós temos essas três estruturas de policial de segurança no país, e que no regime militar está menos preocupado em segurança e mais preocupado em perseguir e assumidamente matar dissidentes, prender, matar e exterminar pessoas que pensam diferente. Essa é a nossa história, você já vai ver os números na sequência. Então, quando se diz não havia corrupção no regime militar, é outra mentira. E sabe por quê? Porque não se autorizava a investigação, não se investigava e, portanto, não se noticiava. Rádio, TV e jornal não podia noticiar gestores corruptos durante o regime militar. E, portanto, quando se diz que não havia corrupção, não é verdade. Havia, sim, existem provas, documentos que confirmam isso. Agora, o fato de que não se noticiava não significa que não existiam, porque a censura é que não deixava noticiar. Então se liga aí, quando alguém vier falando que não havia corrupção, diga lá, vamos juntos fazer uma busca na internet, vamos juntos pesquisar, ler um pouco e conversar com pessoas que não falem apenas apaixonadamente ou iludidos por alguma campanha previamente eleitoral. O que significa do ponto de vista da cidadania política? O regime militar, nos primeiros meses,
entre 31 de março de 64 e o final daquele mesmo ano, prendeu cerca de 50 mil pessoas no país. 50 mil presos políticos no país por serem dissidentes, por fazerem alguma crítica ao governo, porque afinal o regime militar impõe um sistema de censura e autoritarismo que não permite que você diga que não concorde. Não permita que você diga que existe corrupção, existe má gestão em nível local, regional ou nacional. Não se permite, porque é um sistema autoritário, de exceção, sistema de repressão. É esta a lógica. Então, portanto, não acredite nisso. Tem um outro número da Comissão Nacional da Verdade, e aí é importante. Nós temos muitos documentos que confirmam isso que nós estamos dizendo, portanto, são documentos tanto em níveis regionais, tem muito documento do Estado de São Paulo, tem muito documento do Ministério da Justiça, e tem muito documento também nas universidades que confirmam isso. Cerca de 20 mil pessoas foram submetidas a torturas, presos e torturadas durante o último regime militar brasileiro, 64 a 85. Tem uma estatística confirmada de que o regime militar é responsável pela morte e a desaparição. Não é? Nós temos registrados 356 mortos e desaparecidos políticos oficialmente reconhecidos pelas secretarias de desaparecidos políticos, não é? Pelos comitês da verdade, pelas entidades de direitos humanos que encaminharam esses documentos oficialmente aos parlamentos, ao Congresso Nacional, ao Ministério da Justiça, enfim. Nós temos isso no Brasil todo, né? E no Paraná não é diferente. Então não se iluda com isso. Nós temos também oficialmente o registro de cerca de 7.300 pessoas acusadas e cerca de 10 mil pessoas atingidas diretamente por processos no regime militar. Muita gente foi perseguida. Se você não teve ninguém na tua família que foi vítima, que foi perseguido, que foi injustiçado pelo autoritarismo, converse, leia, fale com pessoas que talvez não precisa apenas ter idade física, ter mais de 60 ou 70 anos, mas converse com pessoas que leem, que conseguem pesquisar um pouco, que você também pode fazer isso. Olhe na internet, leia mais, tem muito documentário sobre isso. Não é? Pergunte o que foi a morte do jornalista Vladimir Herzog em outubro de 1975. Por favor, volte lá. Tem muita injustiça ainda encoberta e que é preciso a gente mostrar, esclarecer. Portanto, toda vez que alguém vem defender um regime não democrático, um regime autoritário, lembre disso, pense, o que nós precisamos afinal? Nós precisamos defender democracia. Nós precisamos uma sociedade justa, mas acima de tudo nós temos que ter direito de exercício de expressão, de liberdade, de opinião e de dizer que nós não concordamos com corrupção. É fundamental acabar com a corrupção. Que ótimo que a gente tem alguma coisa em comum, não é? Vamos juntos acabar com a corrupção. Agora não se iluda que um governo autoritário com meia dúzia de militares ou alguém que sequer demonstra um histórico de preocupação com a cidadania e a justiça social vai resolver esses problemas. Os problemas sociais nós podemos resolver juntos. Como? Com participação, com democracia e com o exercício da cidadania. Quanto mais brasileiros e brasileiras participarem deste debate e escolherem bem seus candidatos e candidatas, nós vamos ter menos ilusão, menos mentira na política e menos corrupção também. Não te iluda. O teu voto ou o não voto é muito responsável pelos governantes que nós temos e nós podemos mudar. Muito obrigado, é isso. Não é? Democracia sempre, cidadania e de direito e justiça social. É isso que o Brasil precisa. Um grande abraço.